Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. E quero agradecer o convite, né, para trazer mais uma vez aqui alguns apontamentos a respeito da doutrina dos espíritos, né? E agradecer ao Tiago que nos convidou. E eu gostaria hoje de estar falando para vocês aqui um assunto interessante, né? É um assunto que vale a pena refletirmos. É sobre a influência dos espíritos em nosso dia a dia. Vamos trazer aqui para vocês um primeiro slide, trazendo aí, mostrando é, algumas presenças de nossos irmãos, se eu posso dizer assim, né? Algumas imagens que ilustram bem o que nós estamos querendo dizer. É, Vemos aí nesse primeiro quadro, nessa primeira foto, né? Uma moça, um rapaz estudando, lendo e um espírito, né? Ali dando o seu carinho, né? Na segunda imagem a mesma coisa, né? Uma menina ali estudando. Na terceira imagem alguém refletindo, pensando e luzes sendo irradiada para ele, com certeza está ali num momento ou difícil ou pode estar fazendo uma oração. Então, os espíritos amigos estão ali sempre à disposição. No quadro mais abaixo, um senhor lendo e um espírito também ali a influenciando, né, acompanhando a sua leitura. Logo a seguir, uma imagem interessante onde as questões dos vícios, o estilo de espíritos, né, diferente dos demais slides que mostramos ali, onde espíritos amigos acompanhando, no outro espíritos viciados também acompanhando, né, aquela pessoa que tem a tendência, né, do vício da bebida. Então ele é influenciado, é potencializado aquilo nele. Na outra imagem, uma imagem muito conhecida da psicografia, na imagem aí de Chico Xavier. Então são pontos que o que nós estamos iniciando agora falar, trazer para vocês. Vou passar um segundo slide aqui. Gostaria que vocês acompanhassem bem essa questão aqui do Livro dos Espíritos, que é a questão aí 456. Olha só, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: veem os espíritos tudo o que fazemos? Ou seja, será que os espíritos enxergam tudo aquilo que nós fazemos? E a resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ou seja, eles podem ver tudo aquilo que a gente faz, mas eles só dão atenção para aquilo que chama a atenção deles. Ou seja, eles influenciam ou visualizam, observam aquilo que chama a atenção deles, aquilo que é do interesse deles, destes espíritos. Então, eles só vão observar, só vão olhar aquilo que lhe chamar a atenção, né? Vamos seguir aqui em frente e vamos agora para a questão 458 do Livro dos Espíritos. Olha essa questão que interessante. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? O que será que eles pensam da gente? Né? Aqueles que nos acompanham, que nos observam? O que será que eles pensam da gente? Olha a resposta. Depende. Os levianos riem das pequenas peças que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos revés e procuram vos ajudar, ou procura ajudar-vos. Olha que interessante, né? Então, aqueles levianos, espíritos brincalhões, aproveitadores, se divertem com as nossas impaciências, muitas vezes com as revoltas de determinadas coisas. Então, eles riem, se divertem às nossas custas, né? Aproveitam. Não é assim com nós, seres humanos? Não é assim
quando nós vemos determinadas situações onde nós achamos graça, nos divertimos, ou até mesmo muitas vezes pregamos peça em nossos irmãos, né? Fazemos algumas peripécias para com os nossos irmãos. Pois é, quando deixamos o nosso corpo físico é a mesma coisa. Os espíritos continuam sendo aquilo que eram antes. Se nós formos espíritos encarnados, zombeteiros, brincalhões, aproveitadores, vamos continuar sendo do lado de lá da mesma forma, não vamos mudar. A não ser que tomarmos consciência e resolvermos verdadeiramente seguirmos outro caminho, o caminho da seriedade, da responsabilidade, do amor, da dedicação. Esse é um ponto importante. Então, depende realmente do estilo de espíritos que nós chamamos para estar conosco. Olha que ponto interessante esse, né? Depende dos espíritos que nós convidamos para estar conosco. Porque não são os espíritos só que vêm simplesmente por vir. Eles vêm por afinidade, por interesse. Né? Esse é um ponto importante. É a mesma coisa de uma ferida. Nós temos uma ferida aberta e se nós não cuidarmos, não tamparmos, vêm as moscas que vêm ali sentar na nossa ferida. Espíritos brincalhões, aproveitadores, é a mesma coisa. Mas o contrário também é verdadeiro. Ou seja, as nossas boas ações, os nossos bons pensamentos também atraem os bons espíritos. E os espíritos aproveitadores, brincalhões, zombeteiros, eles acabam se afastando de nós, porque não encontram em nós mais motivos para estar ali conosco. Imagine no nosso dia a dia, quando nós nos tornamos espírito ou pessoas brincalhonas, zombeteiras, gostamos de pregar peças às pessoas, essas pessoas não nos dão atenção, tomam outro caminho, outro rumo, nós não achamos mais graça estar perto delas e deixamos ela, vamos procurar outros que aceitam ou que não gostam das nossas brincadeiras, né? Então é isso. Depende daqueles espíritos, ou melhor, depende de como nós somos, é o que vai definir o tipo de espíritos que está com a gente, está conosco, né? Agora, olha esta questão de O Livro dos Espíritos, muito conhecida de todos nós espíritas, né? Questão 459, olha só. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha a resposta dada pelos espíritos a Kardec. Muito mais do que vos imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que profundidade essa resposta. Né? Muito mais do que nós imaginamos. Que muitas vezes eles nos dirigem, eles nos conduzem. E às vezes dá um certo medo com isso, porque se eles nos rodeiam, nos conduzem, peraí, eu não tenho responsabilidade, então, pelos meus atos. Ninguém pode cobrar de mim, não está certo, segundo essa resposta. Mas tem um detalhe. Os espíritos, lembra na questão anterior, né, depende das nossas, de quem nós atraímos, depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. São os espíritos que estarão conosco. Então depende de quem nós somos, serão os espíritos que estará conosco, estará nos acompanhando. Né? Tem um velho ditado que diz, olha, me diz com quem você anda que eu vos direi quem você é. Na realidade, eu até falo diferente. Me digas quem você é, que eu te direi com quem você anda. Diante do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas tendências, dos meus gostos, é que eu terei determinado tipo de pessoas do meu lado, de espíritos do meu lado. Então, isso tudo depende de quem realmente eu sou, né? Depende muito, muito do que eu penso, do que eu quero, né? Como a minha ação durante o dia. E o pensamento é tudo. O pensamento, ele é
o atrativo para os espíritos brincalhões, para os espíritos sérios, é de acordo com o que nós pensamos, é de acordo com o que nós agimos, os nossos atos, os nossos sentimentos, é que nós vamos trazer para o nosso lado determinado tipo de espíritos. Bom, aqui até agora nós falamos da influência dos espíritos e eles nos influem por quê? Porque nós somos muito influenciáveis. Nós gostamos, nós permitimos ser influenciados. Nós aceitamos todos os tipos de influência. As pessoas, né, nos influencia a roupa que vamos usar, nos influencia a assistir determinado programa de televisão, né, nos influencia diante de mensagens que nos chegam. Imagine, veja quantas informações nós recebemos hoje com essa história, né, das famosas fake news, ou seja, das notícias falsas. Veja quanto que nós somos influenciados. Quantos de nós, verdadeiramente, ao pegar uma mensagem, vamos pegar esse exemplo, né, das mensagens que nos chegam pelo WhatsApp, pelo Facebook e tantas outras mídias sociais, vamos pegar um exemplo, chegando uma mensagem. Quantos de nós, verdadeiramente, vamos observar, vamos procurar ver se aquela mensagem que está chegando é verdadeira ou se ela é falsa? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes chega determinada informação chegando, né? Vamos falar agora aí dessa pandemia do Covid-19, né, do coronavírus. Quantas mensagens que são lançadas por todos os lados, por todos os meios, e quantos de nós paramos para observar se aquela mensagem é verdadeira ou não? Quantas vezes nós paramos para fazer isso? Ou simplesmente pegamos, copiamos e colamos, né? Replicamos aquela mensagem sem ter certeza se ela é verdadeira ou falsa. Então, nós precisamos aprender a observar aquilo que nos chega. Então, nós somos muito influenciáveis. Nós permitimos as influências. Chega uma mensagem, nossa, olha só essa mensagem. Olha isso, né? Mas será que ela é verdadeira? Kardec dizia muito para que nós possamos pesquisar, perguntar, né? Kardec fez um trabalho fantástico. Ele não aceitou as mensagens senão vinda de diversos pontos. Depois de muito observar determinadas respostas que era dada, né, aí sim ele tomava como possível verdade diante de uma avaliação universal, ou seja, ele pegava as respostas vindas de diversos pontos, de pessoas que não se conheciam, e o conteúdo era basicamente o mesmo. Então, portanto, a probabilidade de aquilo ser verdade é bem maior, entendeu? Então, olha quanto que nós somos influenciados, né? Quanto que nós permitimos que as coisas nos direciona para onde nós vamos seguir. Então, não é só os espíritos. Quando nós falamos dos espíritos, nós não estamos falando somente dos espíritos desencarnados. Eu estou falando de espíritos também desencarnados. E eu não posso esquecer que eu sou um espírito. Olha que ponto, né? Eu sou um espírito. O quanto que eu influencio as pessoas? O quanto que eu sou o influenciador de notícias não boas? O quanto que eu interfiro na vida das pessoas? O quanto que eu quero que as pessoas façam aquilo que eu quero? Será que está certo isso? Né? O quanto que a minha vontade tem que prevalecer? Lógico que a verdade ela tem que sempre prevalecer. Agora,
não posição. Às vezes a nossa verdade, ou a verdade, né, ela tem que aguardar o tempo. Então, se eu não consigo passar determinadas informações, mesmo sendo real, mesmo sendo verdade, eu preciso dar tempo ao tempo, esperar o amadurecimento da outra pessoa, da outra situação, né, de um grupo, seja do que for. Eu preciso esperar o amadurecimento para que aquela verdade possa vir à tona cedo ou tarde, né? Você não consegue explicar para uma criança o que sabe um adulto. Nem sempre ele vai compreender. Então, nós ainda, muitos de nós ainda somos crianças intelectuais. Nós ainda somos crianças das questões espirituais. Jesus sempre falava, né, se vocês não entendem as coisas dos homens, como é que vão entender as coisas de Deus, né, quando eu falo? Então, é bem por aí. Então, eu tenho que aprender a lidar com os meus sentimentos, mas eu preciso aprender também a observar os pensamentos que me chegam. Seja de só pensamentos ou de informações trazidas por outras pessoas. Eu não posso me influenciar com muita naturalidade. Eu tenho que pesquisar, observar, e isso de todos os pontos, sejam das pessoas, como também das questões espirituais. Por exemplo, nós espíritas, muitas vezes, quando recebemos uma determinada mensagem, automaticamente acolhemos como se fosse a verdade absoluta. Por quê? Porque muitas vezes ela nos satisfaz, né? Muitas vezes algum espírito vem trazer alguma mensagem, mas ele está falando diretamente para a gente, mas ele está falando exatamente aquilo que eu quero ouvir. Então, nós precisamos avaliar isso. Como é que está chegando aquela informação? Quem é aquele espírito que está falando? Né? Aquela mensagem que chegou assinada lá por um determinado espírito, que chegou por uma rede social, seja como for, né? Hoje muito comum estarmos aí usando as redes sociais, muito comum para divulgar, para levar mensagens, mas as mensagens às vezes vêm lá escrita, né? Chico Xavier, Allan Kardec. Mesmo assim, vamos buscar na fonte, vamos tentar pesquisar, vamos tentar verificar, mesmo que aquilo esteja me satisfazendo de um tal jeito que, olha, eu tô certo, olha como que eu tô certo, essa mensagem está chegando. Não, eu preciso primeiro avaliar se ela é verdade, né? Então, preste atenção nessas questões, né? Olha o quanto que nós somos influenciáveis, né? Lembra que eu sou muito influenciável, mas também eu sou muito influenciador. Eu posso ser muito influenciado, mas eu também posso influenciar muito, né? Conduzir as pessoas. Às vezes eu tenho um poder na fala, eu tenho condições de direcionar as pessoas, mas para que caminho? Para onde eu estou direcionando essas pessoas? Pega os pais, as mães, né, com seus filhos. Eles sempre procuram direcioná-los para caminhos bons, sempre orientando, né? Mas será que nós fazemos isso com todas as pessoas? Né? Com os nossos, aqueles que nos rodeiam muitas vezes, aqueles que nos muitas vezes indiferentes? Como será? Qual é o nosso sentimento? O que nós queremos dessas pessoas? Né? Para onde nós queremos que essas pessoas vão? Então, atentamos a isso. Né? O nosso, o nosso pensamento ele é influenciado, mas também nós emitimos pensamentos que influenciam as pessoas, né? Reforçando aqui então, olha o quanto que você influencia as pessoas que estão à sua volta. Nós podemos ser, e como tem muito, né? Uma pessoa que consegue influenciar uma multidão. Será que nós somos essa pessoa? Falo multidão, muitas vezes a multidão ali, né? O nosso círculo social.
né? Nem sempre não é uma questão de cidade, de bairro, de país, não, né? Mas apesar de ter pessoas assim. Então, o que nós estamos querendo? O que nós estamos levando? Qual o caminho que estamos abrindo para essas pessoas? O quanto que nós influenciamos, né? Então, olha só, muitas vezes tanto a esposa como o marido influencia, né, ou domina o outro. Olha o perigo. Quando nós fazemos isso, nós estamos escancarando as portas e as janelas da nossa mente para espíritos aproveitadores, que querem muitas vezes nos direcionar para um determinado mau caminho. E aí potencializa tudo aquilo que a gente já é. Então, se eu sou uma pessoa que tem certas tendências, eles simplesmente vão potencializar, vão colocar uma lente de aumento ali, e aí é difícil controlar. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa orgulhosa, ele infla o meu orgulho. Aí eu vou ficar, nossa, muito mais orgulhoso. Que é isso mesmo. Se eu sou uma pessoa egoísta, ele vai potencializar aquele egoísmo em mim. Eu vou querer tudo para mim. Só eu sou bom, só eu sei, só eu. Então, se eu sou uma pessoa que tem um determinado sentimento de rancor por uma outra pessoa, esses espíritos vão potencializar aquilo em mim. Então, aquele sentimento que poderia ser tratado, trabalhado com muita facilidade, ele acaba se tornando difícil. Por quê? Porque eu não dou atenção às coisas boas e vou ficar observando somente o lado negativo de outras pessoas. Então, eu influencio, mas sou influenciado. E eu só sou influenciado porque eu tenho aquelas tendências, eu permito aquela influência. Então, vamos aproveitar e começar a olhar um pouquinho mais para dentro de nós, para o nosso coração, para os nossos sentimentos, porque há tanta coisa boa acontecendo. Mesmo diante das maiores tragédias do mundo, ainda assim vale a pena refletirmos, ainda assim vale a pena acreditarmos, né? Vamos influenciar, levar conteúdos positivos, coisas boas. Vamos deixar que as dificuldades do dia a dia possam nos fortalecer, né? Vamos acreditar no Criador da vida, ter a certeza de que Deus não faz nada de errado. Não vamos influenciar as pessoas com pensamentos negativos. Quantas vezes as pessoas chegam para nós reclamando do seu trabalho, da sua família, da sua vida como um todo? E o que nós fazemos? Potencializamos isso nela, né? Fortalecemos esse sentimento ou procuramos desenvolver uma ideia diferente na mente dessas pessoas? Como nós estamos sendo como influenciadores? Vamos procurar mudar os nossos pensamentos para que de neutro passamos a ser bons influenciadores e, portanto, passaremos a ter também bons influenciadores perto de nós, nos ajudando, nos orientando, nos fortalecendo. Muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado a todos pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil e que vocês fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.